de Santo Antônio e todos que estão aqui, que boa noite. Eu fui agraciado por Deus, porque tudo é graça de Deus. Essa semana eu estava em casa, quando chegou um convite, que a pastoral familiar tinha me escolhido para que hoje eu fizesse uma palestra sobre a família aqui na comunidade de Santo Antônio. Quero pedir a Deus que dê muita paz e felicidade a todos vocês, que Nossa Senhora da Conceição interceda por todos vocês, que nunca falte em vocês, queridos pais, a graça de Deus e que Deus ilumine todos vocês. Eu me chamo José Leal, tenho 47 anos de casado, vou fazer agora em dezembro, 19 de dezembro, vou fazer 47 anos de casado. Tenho 7 filhos, 8 netos e um bisneto. Graças a Deus, agradeço a todos os momentos. Antigamente eu pedia a Deus que me desse saúde e felicidade para ver meus filhos criados. Agora já estou pedindo pelos netos, porque Deus já me deu 72 anos de vida. Eu agradeço todo dia e toda hora por esta graça que Deus me dá. Ainda peço a Ele que dê mais uns anos de vida para trabalhar pelo reino de Deus, que a coisa mais importante que eu acho é trabalhar pelo reino de Deus. Não sei dizer não quando vou me chamar para qualquer coisa. Esse ano mesmo, graças a bom Deus, não sei se é porque eu sou bombeiro também, eu já fiz mais de 20 encomendações. Quando eu chego em casa, tem um chamado e eu não sei dizer não para as coisas de Deus. Nasci em Campina Grande, cheguei aqui em Itabaiana com 10 anos, faz 62 anos que eu moro em Itabaiana, e agradeço a Deus, amo Itabaiana mais do que na terra onde eu nasci, porque eu me considero um filho de Itabaiana. Queridos pais, queridas mães, familiares, é muito importante na vida a gente ter uma função muito grande que Deus nos dá para criar os filhos. Quando eu me casei, era bom, há 47 anos atrás, não tinha tanta maldade, tantas coisas como tem agora. Queridos familiares, querida família, muitas e muitas vezes na minha reunião de casamento, que eu fazia muita reunião de casamento, tinha dia que eu fazia 3, 4 reuniões de casamento, quando estava terminando, eu não chegava a outra. De batizado eu fiz muitas. E sempre eu dizia no casamento, na reunião de casamento, o casamento para ser feliz tem que ter 3 coisas. Se não existir isso, é bom que a gente pare, demore mais 1 ou 2 anos para poder ver se enraiza isso que eu vou dizer. Primeiramente, o amor. Segundo, a confiança. E terceiro, o diálogo. Quando a gente se casa, se não tem amor, se não tem a confiança, se não tem o diálogo, é muito difícil dar certo. Porque muitas e muitas vezes, quantas vezes o casal, quando se casa, muitas vezes aparecem muitas fofoqueiras, que não pode ver o homem que está conversando com uma amiga e que vem logo dizer a mulher: fulano, eu passei, teu esposo estava conversando com a dona. Muitas vezes a coisa, simplesmente, muitas vezes a gente mesmo que trabalha na igreja, muitas vezes dialoga muitas vezes com as pessoas. E quando chega em casa, a mulher está com a cara desse tamanho, o marido vai dar boa noite, ela torce a cara e não quer nem saber. Sempre eu dizia: queridos noivos, se existe isso, se existe alguma dessas coisas que estou lhe explicando, vocês têm que, quando chegar, deixe tomar um banho, almoçar, e depois sentar, mesmo sentar-se numa poltrona, numa coisa, vamos dialogar. Fulano me disse isso é verdade. Mas muitas vezes não, tem mulher que quando o homem vai chegando na porta, que bota a mão no ferro, tá, cachorro da mulher, não sei o quê. Isso, não existe isso, porque é falta de confiança. Por isso que eu digo, casamento é uma coisa muito difícil. E se era difícil quando eu me casei, há 47 anos vai fazer, mais difícil é agora. E quantas mães, quantos pais de família, quantos jovens que se casam, muitas vezes dizem: eu vou me casar, se não der certo, eu deixo. Quer dizer que não existe mais um amor, não existe mais uma confiança. E muitas vezes
a gente, muitas vezes, o pai e a mãe, comete uma coisa com nossos filhos, que nem mesmo a gente se nota uma comparação. Eu tenho 7 filhos, sempre nos 7 tem um filho mais amoroso, sempre nos 7 tem um filho que é mais carente aos pais e às mães, e muitas vezes as mães e os pais cometem uma coisa que nem ele mesmo está sabendo. Ora, se eu tenho um filho que é mais querido, mais amoroso, toda vez que chego eu abraço aquele filho, e os outros ficam, muitas vezes, criam uma intrigazinha entre os irmãos, muitas vezes são a gente mesmo que somos culpados, porque ali mesmo a gente está sentindo uma comparação. Eu vou para a rua com um galeto, a mulher chega em casa, bota no fogo, e quando vai dividir o comer, pega uma coxa da galinha, mesmo o titelo, vou dar aquele filho que os outros estão vendo que o pai e a mãe pesa mais ele, porque ele é amoroso, que ele se dedica mais aos pais, e muitas vezes naquilo vai criando uma rixazinha entre os irmãos, e dizendo, porque mamãe e papai, todas as coisas que compra, só dá o melhor a fulano. Se eu vou para a rua, vou comprar um presente, se é 6 presentes, ou mesmo 2 ou 3, era bom que a gente comprasse igual. Porque muitas vezes, se eu compro um presente mais caro para aquela pessoa que eles veem que eu amo mais ele, que muitas vezes que o coração de pai, ele tem que amar todos igual. Ainda mesmo que o filho seja desobediente, coisa, a gente tem que procurar que aquele filho seja obediente e que a gente leve uma palavra de conforto para aquele filho. E muitas vezes, pai de família, mãe de família, a gente sempre faz isso e não está nem sentindo o que a gente está fazendo. Outra coisa também que muitas vezes na família acontece é que muitas vezes, pai de família muitas vezes despreza os filhos. Outras coisas também que muitas vezes também acontece, que muitos pais deixam o filho no mundo e abandonam. E vai o sofrimento daquele filho, muitas vezes, aquela discórdia do pai contra o filho. Ontem mesmo eu estava lá no mercado, eu senti uma coisa que me doeu o coração. Eu estava no mercado e chegou uma mãe, que o filho é errado, maconheiro, tudo. Ela pediu ao Antônio que dissesse tudo, pelo amor de Deus, que não dissesse que ela teve lá no mercado. Daqui a pouco para fazer um pouquinho de feijão. Quando eu cheguei, o Antônio me disse, lá, eu tive uma mãe de família aqui, que ela veio e me pediu quando a mãe chegar, quando o filho chegar aqui, por amor de Deus, pelo amor do nosso Senhor, não contasse que ele esteve aqui. Não passa 5 minutos, chega o cara, vai ter um cabelo, uma coisa, que a semana passada houve uns tiros aqui, e depois também houve um negócio semana com ele. Aí ele chegou, pediu o dinheiro a Antônio, o filho era esse. Você vê as coisas, como é difícil a gente criar família agora. Queridos pais, queridas mães, vocês quando vão dormir, você reza pelos filhos de vocês? Quem reza, levanta a mão. É muito importante a gente rezar pelos nossos filhos. Pedir a Deus para que Deus encaminhe ele para o caminho do bem. Há 2 meses atrás, aconteceu também com um filho meu, que ele estava numa festa em Salgado, depois, festa de casamento, que ele trabalha em arrumação de casamento, e ele veio para Itabaiana, e o João disse, Goia, quando chegar em Itabaiana, tu enche as bolas lá no ABB, e vai dormir, porque amanhã tu pode chegar mais tarde no ABB. O que ele fez? Chegou, encheu as bolas, chegou lá na rua, encontrou-se com os amigos, começaram a beber, e mais ou menos 12 horas foram para São José. Vocês conhecem sobre esse negócio, porque tem gente aqui do Barro do Açude das Pedras, que também que estava com ele, trabalhava com ele. E quando chegaram, eles bebendo, foram numa fioria, além de ser pequeno, mas um som. Quando chegou lá, encontraram uma jovem e disse, vamos voltar. Não cabia. Ele saiu dentro da mulher e foi. 10 pessoas em cima do fioria, além de 2 caixas de som. E 3, parece que foi 14 ao todo. Vai chegando aqui na subida de São José, o cara vinha bêbado, dirigindo. O que aconteceu? O carro virou, acho que ele vinha lá atrás, ele caiu. Isso aqui, a costa dele ficou que não
era mesmo com tocinho. Teve um buraco, uma pancada na cabeça que arrancou um pedaço da carne que ficou mostrando a massa cefálica. Eu e Maria estava dormindo, toda vez que eu vou dormir, eu entrego ele a Deus, entrego também porque é a comunidade de Itabaiana, porque é muito importante não rezar só pela família da gente, rezar pelos outros também. E quando é mais ou menos de 2 e pouco aconteceu, pouco para cá de banca, telefonaram para cá, a minha cadastrou, todinho, ninguém sabia. Sempre eu me levanto e durmo, me levanto, olho se ele chegou e não chegou. E nessa noite até eu peguei no sono até mais, e quando foi de manhã eu estou me aprontando, tomei banho para ir para a missa, porque eu tenho obrigação todo domingo que eu esteja na tabela ou não esteja, eu vou dar 8 comunhão todo domingo a umas famílias que precisam de comunhão. Quando dá 6h30, minhas 2 filhas já sabiam, desde 3 horas. Mas não disse a Marinha, disse a mim, porque Marinha é muito nervosa, sofre de diabetes, tem pressão alta. Quando eu vou saindo, a minha filha conta. E o boato em Itabaiana, em todo canto, é aquele que tinha ouvido. Vou para a igreja, pedindo a Deus que me fortaleça. Termina a missa, eu vou dar comunhão. E quando eu volto, está a Marinha aperreada e todos nós aperreados. Branca já tinha ido mais, outro meu irmão lá para João Pessoa, lá para o hospital de trauma. 10, 11 horas por dia, olha, diz Elial morreu. E a gente fica nessa perspectiva, a gente com um pai que ama nossos filhos, a gente fica perto do lado pedindo a Deus que não tinha acontecido. Quando dá 11h30, um telefone. O telefone foi do deputado João Gonçalves, porque minha filha é comadre de Dedé Tavares, e Dedé Tavares telefonou para ele e ele chegou lá, deixou uma secretária o dia todinho à disposição para informar, e ele disse: boa noite, comadre, olha, eu sou João Gonçalves, estou aqui, seu filho, graças a Deus não tem nada grave, não foi nada grave. A senhora vai falar com ele. Pegou o celular e deu para a Maria comunicar-se com ele. Queridas famílias, queridas comunidades, é muito importante quando a gente tem fé em Deus. A fé em Deus remove montanha. E dessa hora por diante se conformemos mais. Mas a rua de Itabaiana inteira dizia: olha, morreu. Isso passou o dia todo e o celular e o telefone lá em casa não parava. Mas graças a Deus, quando foi 6 horas da noite, ele chegou. Quando foi mais ou menos 8h30, mais ou menos, chegou um empregado, ele mandou um remédio para os 10 que foram acidentados. Agradeço a Deus por tudo isso, porque só quem sabe é quando se passa numa família um desastre ou mesmo a morte de um filho. Eu muitas vezes sou muito dedicado a Deus, confio em Deus, muitas vezes eu sinto muitas dores, muitas coisas, mas muitas vezes meu médico é Deus. Eu peço a Deus para que me cure, peço se eu ter, porque muitas vezes também vai pedir um pedido a Deus, e a gente quer fazer como Deus ou Jesus, que seja nosso empregado. Primeiramente, querida família, quando a gente vai fazer um pedido a Deus, a gente tem que humildemente dizer: Senhor Jesus Cristo, se eu estiver em estado de graça, que eu alcance essa graça. Se eu não tiver, mas vamos pedir que Deus despeça sem cessar, porque o Deus Pai Todo-Poderoso nos dá, se a gente pedir por muito amor e com muita fé. E muitas vezes tem pessoa que pede, Pai de Jesus, um empregado. Eu mesmo conheci pessoa aqui da Carismática que dizia: eu vou deixar de ir para a Carismática, porque eu peço tanta coisa e Deus não me ouça. Será que Deus é nosso empregado? Será que Deus precisa da gente? Quem precisa de Deus, Deus, a gente é quem precisa de Deus, dessa fé que Ele nos dá todo dia, essa fé que remove montanha. Jesus disse: se tua fé fosse tamanho de um grão de mostarda, é a menor semente do mundo. Diria essa capela aqui: arranca daqui e lança lá do outro lado do rio.